município. A gente vai falar sobre Nova Santa Rita em expansão, junto às oportunidades e os desafios, né, de se estar em pleno desenvolvimento, né, prefeito? Isso aí. Então, já aproveita, curte, compartilha. É importante para a gente vocês interagirem também, fazendo perguntas. A gente vai colocando aqui na medida do possível. E lembrando que o nosso programa fica gravado depois no canal do YouTube. Eu sou a Célia, eu sou vice-presidente da CISA de Nova Santa Rita, empreendedora do mercado imobiliário. Estou à frente do Mega Grupo, que é uma urbanizadora que empreende no município. E eu quero apresentar aqui os nossos convidados, né? Está com a gente o prefeito da cidade, Rodrigo Batistella, né? Administrador, especialista em gestão e planejamento, reeleito com 81% dos votos. Boa noite, prefeito. Muito obrigada. Boa noite, Célia. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Uma alegria a gente estar convidado aqui pela CISA e a gente poder falar um pouquinho da nossa cidade. Deixar um abraço também ao Alex e a todos os associados aí da CISA que estão nos proporcionando essa noite aqui de diálogo. Obrigada. A gente está aqui também com a Cíntia Kovaski, que é gerente de Relações Institucionais da EGEA Corsã, que é a concessionária responsável pelo tratamento de água e esgoto do município. Ela também é advogada, especializada em direito ambiental. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Célia. Boa noite, prefeito. Boa noite, senhor Kleber. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa com pessoas tão gabaritadas para falar sobre expansão, desenvolvimento. Isso aí. E também para completar o time aqui, o engenheiro Kleber Konzen, com 40 anos de experiência no setor, especialista em infraestrutura urbana e atual inspetor do CREA de Canoas e Nova Santa Rita. É isso, Kleber? Isso, das duas cidades. Nós temos aí um desafio dentro do município de Canoas e município de Santa Rita, trazer os melhores profissionais para poderem atuar e trazer o progresso para os nossos municípios, que são importantes. Obrigada, Kleber. E antes de começar, eu quero dizer que sonhos grandes, né, só se tornam possíveis quando a gente tem pessoas que nos apoiam. E o Fala aí a CISA é mais uma ferramenta de conexão e informação em prol do fortalecimento empresarial, e a gente não seria possível se a gente não tivesse patrocinadores. Eu quero agradecer a NSR Extintores, soluções completas em segurança contra incêndio, Ferragem Berto Sírio, tradição e variedade para facilitar o seu dia a dia, Ideal Clima, bem-estar e conforto através de soluções e climatização, Ótica e Relojaria RIF, mais de 4 décadas sendo referência em lentes, joias e relógios, e o Mega Grupo, que é um ecossistema em soluções em urbanização, criando e desenvolvendo condomínios e loteamentos. Então, isso reforça a importância do associativismo, né, e do trabalho em parceria. E para começar a nossa conversa aqui, eu quero rapidamente colocar alguns números para quem está nos assistindo entender a importância desse tema, né? Quando a gente olha para Nova Santa Rita hoje, a gente percebe que ela não é mais uma cidade de passagem, uma pequena cidade, né? A gente está falando de um município que ocupa 218 quilômetros quadrados aproximadamente, né? Isso aí. E que cresce de uma forma consistente, né? Hoje com uma densidade demográfica de 138 habitantes por quilômetro quadrado. É um número, né? Lógico que comparado a grandes centros, né? Mas isso nos mostra a margem que a gente tem de desenvolvimento no município. E isso se reflete no PIB per capita da cidade, que em 2021 foi de aproximadamente 81 mil, é isso, né, por habitante. É o maior PIB per capita da região metropolitana. Então, praticamente o dobro da média brasileira, né, Isso prefeito? Aí. E esse número demonstra o potencial, né, da cidade e também reforça, né, a força econômica que se consolida também na cidade. Mas o que eu tenho de mais relevante nesses dados é que a gente tem um enorme espaço para desenvolvimento, para setores estratégicos como é o imobiliário, né? E o avanço da cidade não significa só mais casas e mais empresas, significa também, né, uma demanda por infraestrutura, por transporte, por saúde, né? E
enfim, acho que esses números nos mostram que a gente tem muito o que discutir em termos de planejamento urbano, mercado imobiliário e infraestrutura, né? Nova Santa Rita hoje tem um PIB estimado de 2,5 bilhões, sendo que mais de 50% desse valor é serviços, né, prefeito? Onde, né, o mercado imobiliário e a construção civil se encaixam, né? E isso demonstra para a gente, né, um volume, né, de valores substanciais, né, correndo hoje dentro do município. E Nova Santa Rita, nos últimos meses, também registrou o maior número de vagas no Cine, né? Também um crescimento muito grande em empregos formais na cidade. Isso nos mostra uma massa, né, em potencial, né, de consumo, de crédito, de habitação. E eu acho que mostra também o quanto se tem espaço, né, para crescimento imobiliário no município, né? Melhor programa social é o emprego. É isso aí. Além de ter uma predominância por jovens na cidade, né? Sim. O que nos gera uma demanda futura também, né, prefeito? Não é só uma demanda nesse momento, Isso né? é muito bom, né? Isso é bom ter uma demanda de jovens, Exatamente. né? Então, olhando hoje para os números, né, prefeito? Toda essa densidade demográfica, né? Participação do setor imobiliário na economia, né? E o crescimento, eu acho que a gente mostra que a infraestrutura urbana acaba sendo a base que sustenta todos esses avanços, né? Então, o que o município tem planejado hoje para absorver todo esse crescimento em termos de infraestrutura? Na verdade, quero dar uma boa noite aqui para a Cíntia também, da EGEA Corsã, dizer que a gente está muito esperançoso com o trabalho dela e toda a equipe, que esse trabalho do saneamento, da água potável, isso é um divisor de águas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu não tenho dúvidas que vocês vão dar conta. Eu sei que a missão é uma missão difícil, mas pelo que a gente já conversou, eu já vi mudanças aí na equipe. Eu tenho certeza que tu vai dar conta do recado. Eu, Kleber, aqui do nosso querido CREA, muito obrigado por tu estar presente. Eu não tenho dúvidas aí do grande trabalho que tu tem feito à frente aí dos teus parceiros aí. E é muito importante a presença de vocês também lá numa cidade que cresce como a nossa. Nova Santa Rita está se tornando o maior e mais completo polo logístico do estado do Rio Grande do Sul, Celi. A gente está recebendo grandes players do e-commerce. Nós estamos muito bem localizados, a nossa posição geográfica ela é estratégica. Hoje a gente, talvez uma das únicas cidades no país que tem os 4 modais logísticos. Nós temos ferrovia, que passa na cidade, hidrovia. Nós temos 3 rios que fazem os limites do município. Nós temos a rodovia 386, que escoa toda a produção do interior do estado do Rio Grande do Sul, que liga a BR-448, e temos um aeroporto do lado do município, 10, 15 minutos. A gente está muito próximo também a uma população grande. 40% da população do estado do Rio Grande do Sul está a 30 quilômetros de um raio de 30 quilômetros do município de Nova Santa Rita. E 37% do PIB do estado do Rio Grande do Sul também está nesse entorno. Isso fez com que muitas empresas, como a Amazon, como a Stock Center, a Colombo, essas empresas do segmento da logística começassem a procurar o município de Nova Santa Rita, começando a gerar bastante recursos na área do serviço, arrecadação, e hoje Nova Santa Rita é a cidade que tem mais emprego no Cine no estado do Rio Grande do Sul. Então, essas empresas... ainda há um espaço, como a Celi disse aqui, ainda suficiente para nós termos mais investimentos. Agora mesmo a gente está com esse investimento de 200 milhões de reais, que é um grande complexo logístico, que vai vir aí uma mega de uma empresa. Eu não posso falar aqui o nome. Não posso falar o nome, vai vir mais outra mega Nem sobre empresa. tortura. Nem sobre tortura. 2.500 empregos novos gerando. Então, Direto. isso tudo vai trazendo também que o mercado imobiliário, ele tem que atender todos esses novos, essas novas pessoas que estão vindo trabalhar em Nova Santa Rita. E também a gente tem um outro cenário que depois das enchentes, enfim, que a gente vivenciou, há uma migração de moradores para a cidade de Nova Santa Rita. Então, esse cenário
Hoje, Nova Santa Rita é a segunda cidade que mais cresce em nível percentual do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem crescido em torno de 8% ao ano, perdendo ali para duas cidades do litoral que estão crescendo 9% ao ano. Covid, enchente, o pessoal foi para o litoral, mas também veio para Nova Santa Rita. Então, a gente tem uma missão agora enorme de poder absorver essas pessoas que estão trabalhando na nossa cidade para que elas possam morar também no nosso município. E, sem dúvida nenhuma, o mercado imobiliário ele se torna fundamental para que a gente possa juntos planejar a cidade, além de uma cidade que cresce, porque crescer por crescer não serve só para nós. A gente tem que crescer organizado. A gente tem que crescer com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento social, com índices de segurança pública positivos como nós temos. Hoje, a cidade de Nova Santa Rita tem os menores índices de criminalidade da região metropolitana de Porto Alegre, e tudo isso também vem tornando uma cidade atrativa para que as pessoas venham morar e venham investir. E o setor, todo o setor imobiliário, ele é um parceiro do nosso município. E a gente tem trabalhado em conjunto com a CISA, em conjunto com outras frentes, para que a gente possa, então, fazer aquilo que é possível e é necessário para que a gente possa crescer com organização. Agora a gente tem o plano diretor do município, que a partir do início do ano que vem, 2026, ele já está contratado. A gente vai começar a pensar a cidade para o futuro, investir em saúde, em educação e segurança pública e infraestrutura tem sido, vamos dizer assim, um norte do nosso governo. A gente avançou muito na saúde da nossa cidade, nós construímos a Policlínica, um investimento de mais de 17 milhões de reais dos nossos recursos próprios, não tem R$1 de financiamento, é dinheiro das pessoas que pagam os seus impostos lá no município, é dos empreendedores como a CELI, é das pessoas que pagam o IPTU. Nós estamos construindo escolas novas. Somente do ano de 2024 para 2025, nós aumentamos em torno de 380 crianças no nosso ensino fundamental. Isso dá uma escola nova. Bastante. Nós, nos últimos 4 anos, fizemos 24 quilômetros de pavimentação. São quase 50 milhões de reais investidos. Então, a gente vem procurando trabalhar nesses eixos fundamentais para dar sustentação para as pessoas que vêm morar no nosso município. Todo mundo tem que ter saúde de qualidade, educação para os seus filhos, segurança. Ninguém vive numa cidade que é insegura. E, obviamente, todo mundo quer a pavimentação e a drenagem e o saneamento básico na frente da sua casa. E é isso que a gente tem trabalhado. E, obviamente, que a gente vê o empreendedor da nossa cidade como um parceiro. Eu sempre digo, eu venho da iniciativa privada também. O meu pai há mais de 60 anos, tem a empresa dele em Nova Santa Rita. Então, a gente sabe o quanto é importante uma prefeitura ela não atrapalhar os negócios de quem quer investir. A prefeitura, obviamente, ela segue as legislações ambientais, as legislações de código de posturas, as legislações que ela tem municipais. Isso ela segue e os técnicos da prefeitura estão ali para apontar aquilo que o município tem que fazer. Mas a gente se enxerga como um agente facilitador e fomentador do desenvolvimento econômico local para que a gente possa, investir em tudo, criar esse ambiente favorável. Não é só uma coisa que a gente tem que fazer para preparar a cidade para o futuro. São vários fatores que, no meu entendimento, são importantes para que a cidade possa se preparar para o futuro. E, prefeito, pegando um pouco da sua fala com relação às enchentes, há pouco o senhor trouxe recursos federais para drenagem no município. Eu gostaria que, se o senhor puder falar para a gente aqui, se já sabem Claro. Quais são as obras que vão ser feitas, qual é o impacto que isso vai ter na infraestrutura do município? Sem dúvida nenhuma. Na semana passada, a gente esteve em Brasília e recebeu do presidente da República 11 milhões e 500 mil reais para a drenagem. É um valor considerável. Nós vamos atuar na macro-drenagem e na micro-drenagem também. Aqueles bairros que, infelizmente, os loteadores fizeram lá o empreendimento com encanamento que não era o adequado, ou que hoje, com o novo momento que a gente vive de resiliência climática, ele não aceita mais aquilo que era feito há 30, 40 anos atrás. Isso é um desafio que nós temos, gestores públicos. Veja bem, hoje, além de ter os problemas de enchente, de ter o Covid que passou,
a gente tem um problema climático que afeta diretamente a gestão das prefeituras. E essas obras que a gente vai fazer com 11 milhões e 500 mil reais são em bairros da cidade, são fundamentais, são locais que onde tem um acúmulo de chuva em um curto período de tempo, extravasa e acaba entrando água na casa das pessoas. Então, é para resolver problemas pontuais. Serão 10 locais em toda a cidade, vários bairros do município que nós vamos atuar, são 10 locais. Então, um recurso importante que a gente comemora, porque se eu tivesse que fazer com o recurso da prefeitura, eu não teria. E que bom, veio em boa hora esse recurso federal para que a gente pudesse, então, se organizar agora e começar a fazer. E também a gente tem, através do FUNRIGS, a gente tem 80 milhões de reais, que vai ser para construir um dique na Vila Esperança, no bairro Roberto Círio, que vai ajudar naquela localidade ali a água não adentrar mais no bairro Roberto Círio, que é um bairro populoso. Agora, é um desafio enorme. Vejam bem, nós temos 3 rios que fazem os limites da nossa cidade. 3 rios. 63% da cidade, na enchente de maio de 2024, ficou embaixo da água. A nossa felicidade, de uma certa maneira, que o setor produtivo, que são as empresas, a gente teve poucas empresas afetadas. Então, a cidade ela conseguiu continuar num ritmo importante no desenvolvimento econômico. Não afetou, vamos dizer assim, num quadro geral, por muito tempo, o setor econômico do município. Foi pontual aqueles meses que as empresas pararam de emitir notas fiscais, mas depois, quando a água baixou, o pessoal começou a trabalhar. Obviamente que a gente teve o problema nas residências, foram mais de 1.200 residências afetadas, tivemos mais de 100 residências totalmente perdidas no município. Mas é assim mesmo, Celi. A gente está agora um dia após o outro e, obviamente, que esses recursos todos eles são federais. A gente está em tratativas com o governo do estado sobre a licitação do DIC. A gente já foi na Secretaria da Reconstrução do Estado. Me parece que isso vai ficar para o ano que vem, essa licitação, e é uma licitação importante que vai proteger o bairro Roberto Círio. Agora, esses 11 milhões de reais, logo a gente já vai poder operacionalizar, vem direto para a cidade. E provavelmente nós vamos estar aí no início do ano que vem lançando 2 licitações que vão contemplar 10 obras, e eu espero que em torno de 80% a 90% do problema da microdrenagem da cidade esteja resolvido. O prefeito adiantou aqui um pouquinho das minhas pautas, né, falando sobre o plano diretor, né? E eu acho importante a gente trazer esse assunto, porque eu acho que a Cíntia pode falar bem aqui, a posição da concessionária hoje, né? Ela tem que caminhar junto com esse plano, né, de desenvolvimento do município, né? Como é que a concessionária vê isso hoje? Como é que está a relação da concessionária hoje com o município e esse alinhamento? Porque isso tem um impacto muito grande para a gente que empreende no município, né? O plano diretor, ele nos norteia, né? E tendo essa atualização agora, isso para a gente vai ser um ponto muito forte, né, nos investimentos imobiliários em Nova Santa Rita, a gente saber para onde a cidade vai caminhar e, junto com isso, sabendo que a concessionária vai caminhar junto com o município. Para nós é importantíssimo. Bom, a minha primeira promessa para o prefeito, quando eu conheci ele, foi planejarmos juntos, tá? O compromisso da concessionária, da Corsã hoje, não fazer nada sem planejar com o Poder Executivo. Por quê? Porque nós precisamos caminhar juntos. Com certeza. Né? A infraestrutura, o senhor vai investir em drenagem, nós, a companhia, temos um contrato com o município de fazer um investimento em água e esgoto até 2033, que hoje é o grande desafio da Corsã, nos 317 municípios onde presta o serviço, é alcançar as metas do novo marco do saneamento. 99% de cobertura de água tratada e 90% de esgoto coletado e tratado. Nossa. Então, um desafio gigante que a gente está estruturado para fazer, mas nós vamos precisar da parceria do município e foi para isso que nós sentamos a primeira vez e conversamos, né, prefeito? Então, trabalhar juntos as parcerias, conversar, colocar os projetos na mesa e trabalhar, quem faz primeiro e quem faz depois, né? A companhia está organizada hoje para atender os empreendedores. Qual é o nosso compromisso atual? É não deixar faltar água. A água tratada tem que estar à disposição daqueles usuários onde a gente tem a rede na frente da casa. Então, a disponibilidade da água é o nosso primeiro compromisso.
Tá? Então, vamos dobrar praticamente a produção de água no município hoje. Nós temos uma estação de tratamento de água que hoje produz cerca de 80 litros por segundo. Nos próximos meses, a gente vai alcançar 140 litros por segundo. Muito bom. Tá? Então, isso aí acho que dá um respiro. A gente consegue dizer, não é para faltar água. Então, produção de água nós teremos. Fizemos investimentos ali na captação, trocamos bomba, isso tudo para dar segurança. Porque então, hoje é uma reclamação do município, né? Eventualmente, em princípio, eles têm... hoje, né, prefeito, a gente não tem reclamação de falta de água, né? Eventos o inverno, pontuais. O no inverno nos ajudou. Agora, nos também ajudou a nos estruturar para o verão. Isso aí. Então, nesse período aí, a gente tem um programa de resiliência hídrica, a gente conseguiu botar alguma coisa em ordem, essa própria produção de água, essa organização, algumas perdas. A gente tem que trabalhar fortemente na questão dos vazamentos, isso prejudica muito o nosso trabalho, né? Então, não adianta produzir água e daqui a pouco, no meio do caminho, perder. E, basicamente, em relação aos novos empreendimentos, como é que a gente vai trabalhar agora? Nós estamos fazendo a concepção da rede de esgotamento sanitário, tá? Já tivemos uma conversa prévia com o prefeito, porque tudo, como eu disse inicialmente, é tudo alinhado, né? Para onde o município vai crescer? E, tecnicamente, como que nós vamos conseguir colocar essa rede de esgoto embaixo da terra e atender os 90% que a gente tem que atender. Então, tudo vai passar por uma questão de engenharia, obviamente, né? Trabalhar com saneamento, o senhor sabe melhor que eu, né? Não é fácil, não é fácil. Pelo seu tempo de atuação no saneamento. Não é como a gente quer, é como tecnicamente é possível. Nós precisamos ter uma estação de tratamento de esgoto. Essa estação de tratamento de esgoto, ela tem uma série de regras que precisam ser observadas, jurídicas, ambientais. Precisamos ter corpos hídricos para receber esse efluente tratado. Nós precisamos de imóveis para... Enfim, uma série de providências burocráticas antes de começar a implementar. Fazer obra mesmo, né? Então, colocaremos rede com separador absoluto, coletor e separador absoluto em 90% da nossa área de prestação de serviço. Com relação ao abastecimento de água, nosso compromisso, como eu disse inicialmente, é não deixar faltar água. Produção de água a gente tem que ter. E com relação aos empreendimentos, nós estamos preparados para cada caso a caso ver a questão da viabilidade. Como nós já havíamos conversado numa outra situação, a Corsã está preparada. E o empreendedor, né, Corsã vai até aqui, o empreendedor vem até aqui. Sim, e além da parceria com o poder público, a parceria com o empresário também, sem dúvida nenhuma. Nós somos uma empresa. Nós temos um serviço para vender. Né? Então, a gente tem uma concessão a qual o prefeito decidiu por fazer a concessão para a Corsã, mas o nosso cliente é o individual, né? Consumidor final. É o consumidor final. Então, é a Cíntia, é o Rodrigo, não prefeito, a pessoa, é a Célie, é o senhor Kleber. Então, o nosso consumidor final é o individual, é o particular. E a água tem que estar na casa deles, né? É isso aí. É isso aí. E na visão do empreendedor imobiliário, Kleber, como é que a gente, né, vê... A gente vê... Todas essas questões, assim, de um município que cresce muito rápido, né? E a gente entende que as obras e a infraestrutura têm todo uma forma para acontecer, não acontece do dia para a noite. E nós, empreendedores, também, né? Nós precisamos disso para que os nossos negócios aconteçam no município. Então, tem esse equilíbrio que tem que acontecer entre todos, né? É que a gente vê que, na realidade, Nova Santa Rita não é 10 anos, né? A Nova Santa Rita começou a acontecer há praticamente 15 anos atrás. A Nova Santa Rita, ela tem um período que ela foi um marco de ela sair de uma cidadezinha interiorana, né? Uma cidade rural, e ela passou a ocupar um espaço com propostas traga pela administração pública, aliado à administração, né, dos concessionários, que ali abraçaram também, na época, várias situações. E aí, Nova Santa Rita deixou de ser uma cidade rural, passou a ser cidade dormitório, e eu diria hoje que ela avança muito mais. Né? Porque hoje a gente antigamente a gente falava que era uma cidade onde a gente tinha a classe baixa e classe média.
Eu digo assim, eu coloquei 2 pontos, que foi o Reservas do Lago, Sim. né, prefeito? É Foi verdade. ali um marco. E depois, agora, mais recente, o Legano, como 2 obras com empreendimentos, né? Sim. E aquela área que eu sempre esqueço ali, aquela área que fica da igreja, prefeito, ali, que é bem no centro, é a... Ali é o empreendimento ali no centro da No cidade, centro da onde, cidade. onde que ficará. O município tem área ali dentro, o novo centro O administrativo. novo centro administrativo. Eu já vi o Exatamente. projeto, muito bonito. Eu já conheço, eu já tive o acesso a este projeto. Então, nós tivemos este marco de transformação. Hoje, nós não podemos dizer que é uma cidade rural, não é uma cidade mais hoje que ela ocupa um espaço, digamos, de classe baixa e média, mas ela tem um público que já vem aumentando. E os empreendimentos acabaram buscando uma eficiência nos projetos. As empresas que estão se lançando hoje, né? Vieram várias empresas que são não simplesmente também da cidade, mas empresas que vieram de fora da cidade trazer tecnologia, trazer investimento e trazer uma cultura de trazer ao município um desenvolvimento fantástico. Então, nós temos a mudança que houve na economia de Nova Santa Rita, nessa proposta de trazer uma boa moradia. Não é uma simples moradia, não é trazer uma proposta de algum lugar, digamos, pequeno. É algo grande que vem se pensando Nova Santa Rita. É essa proposta que a gente vê a evolução dos empreendimentos que estão sendo acontecendo. E a gente que acompanha vários empresários está se buscando hoje buscar tecnologias melhores, propostas melhores de desenvolvimento, que unem um bom empreendimento para a sociedade. E eu diria assim, hoje o estado do Rio Grande do Sul se vira para Nova Santa Rita. Ele é um exemplo hoje. Ela Obrigado. parte, o prefeito sabe que nós como participamos do CREA, eu como empreendedor e agente do CREA, que eu também trago esse crachazinho, né? A gente diz que nas reuniões que temos das inspetorias, recentemente zonal, eu comuniquei ao pessoal que nós teríamos esse bate-papo e o pessoal realmente foi um comentário. Gente, Nova Santa Rita se tornou um case de sucesso que deve estar aliado, porque a gente tem o agente público aliado às grandes empresas que hoje estão vindo, investimento, dinheiro, recurso, trabalho, receita. Isso o que gera? Desenvolvimento. Verdade. O trabalho é o desenvolvimento. E a gente vê que o povo hoje, a cidade, o cidadão, ele se verte a Nova Santa Rita como uma proposta de ter ali trabalho. Então, vendo esse investimento que o prefeito falou, a gente fica orgulhoso de ver que a cidade, como Nova Santa Rita, está tendo essa proposta e o mercado está vendo. Então, tu vai ver que cada vez mais a gente vai ter propostas de empresas querendo se instalar, mesmo a gente sabendo que temos uma demanda, uma deficiência em habitação grande, né, prefeito? Sim, muito. Hoje, eu tive a última informação era 2.700 unidades. Hoje eu sei que já passa mais de 4.000, né, prefeito? E acho que esse é um grande desafio, né? Caminhar, né, com todos esses investimentos que estão chegando de empresas, né, no município e ter moradia para essa mão de obra que, né, as vagas do Cine demonstram, né, o quanto hoje Nova Santa Rita tem vagas abertas. A gente precisa ter pessoas morando lá, né? Mesmo uma cidade que está próxima a Canoas, Esteio, né? Nada como tu ter, né, o trabalhador morando na cidade. Isso reduz custo para o empregador, isso reduz a jornada do trabalhador, né? O deslocamento dele, né? Gasta no município, no mercado. É um ciclo que vai se tornando virtuoso. Exatamente. Então, acho que hoje é um grande desafio achar esse equilíbrio. E o mercado imobiliário tem um papel muito importante aí. A questão da infraestrutura, que é o que hoje pega, e a gente entende que nada acontece do dia para a noite, mas que a gente precisa hoje ter esse olhar muito atento ao município, porque daqui a pouco as empresas não vão conseguir mais tirar licença no município, né, para empreender lá, porque a gente não tem infraestrutura para atender. Então, a gente precisa que tudo caminhe em sinergia, né, prefeito? Eu entendo a preocupação da Célia, é uma preocupação importante, a nossa preocupação. Que, na verdade, hoje a gente tem 0% de esgoto tratado no município. 0%. Zero. Claro que tem os sistemas alternativos ali, então, se a gente for somar ali, tem um pouquinho. E a gente tem um desafio enorme com a EGE Corsã de a gente expandir isso, né? Porque a velocidade do que Nova Santa Rita está crescendo
não é a velocidade que a questão da infraestrutura no saneamento ela está crescendo. Obviamente que agora, com o marco legal e com essa concessão que a Prefeitura renovou isso até 2062, a gente acredita que a gente vai conseguir ajustar todos esses processos de saneamento, que é o que está travando hoje o município de fazer alguns tipos de empreendimentos em alguns locais que ainda são desprovidos de infraestrutura pela Prefeitura. Obviamente que as resoluções ambientais elas mudaram nos últimos anos. Hoje não são qualquer recursos hídricos que tu pode largar o efluente, mesmo sendo tratado. Veja bem. Mesmo sendo tratado, ele precisa de um volume, né? Ele precisa de um volume. E aí a gente começou a nos deparar junto com os empreendedores nessa situação, atendendo a legislação ambiental. Os técnicos da Prefeitura, obviamente, necessitam atender os critérios técnicos e começou a se inviabilizar muitos negócios porque os recursos hídricos do município não tinham a capacidade de receber, mesmo sendo tratados em locais próximos, né? Exatamente. E isso faz com que o empreendedor ele precise fazer lá como é que é o nome do local que leva até o rio? Uma estação de bombeamento. Não. Elevatória? O emissário? Não, emissário. Exatamente. Me fugido. Por uma distância muito grande. Uma distância muito grande, isso acaba elevando os custos e inviabilizando o empreendimento. Então, obviamente que agora, com a Corsã e assim, Célia, a gente não conseguiu conversar nos últimos dias. Vamos conversar ao vivo ao vivo. Espero que sejam boas notícias. Mas a notícias. Cíntia me deu uma boa notícia que já em 2027 agora já vai se iniciar o processo. Me corrija se eu estiver errado aqui, tá, Cíntia? Já vai se iniciar o processo de saneamento. Até 2028 querem já está bastante adiantado na nossa cidade com todo o saneamento. Nós temos uma meta prevista em contrato. 2028, nós temos que ter 35% de esgoto pronto a ser coletado e tratado. Isso já diz que nós temos que ter a estação de tratamento de esgoto pronta para trabalhar. E assim, já sabemos do local da estação de tratamento, enfim, acho que isso a gente divulga ali adiante, enfim, mas estamos se organizando. Fiquei muito feliz da última conversa que a gente teve. Disse isso a Cíntia. E eu não tenho dúvidas que a gente tem tudo para que agora o investimento que a empresa vai fazer na nossa cidade, ela acompanhe o crescimento que o município está. Por hora, a gente teve que segurar esse crescimento, e aí os empreendedores eles querem entregar e fazer os seus novos empreendimentos, mas por essa questão de infraestrutura não conseguem avançar. E obviamente, eles têm algumas áreas que já têm contrato, e isso causou, obviamente, um grande mal-estar, porque, infelizmente, a gente não conseguiu avançar. Então, a gente espera muito que a EGEA Corsã, então, também entenda esse momento do município, e eu não tenho dúvida, Cíntia, pela tua sensibilidade que tu tens, né? Como mulher, como, né? A gente já conversou de dialogar também com a CISA e aí a gente tentar resolver os problemas que hoje nós temos, né? A gente tem 16 novos loteamentos que estão nessa fase esperando a aprovação para poder com crescimento. Né? Até a linha de conversa, né, que eu e a Cíntia estávamos sendo antes aqui, é muito parecido com o que a gente já vem conversando dentro do gabinete, que é tratar caso a caso, né? Sim. Hoje não tem como a gente dar uma solução completa para todos, né? Mas existe como sentar, conversar, olhar caso a caso, né? Inclusive, Célia, a Cíntia acho que poderia apresentar para os empreendedores o sistema que eles também vão utilizar de tratamento, que é um sistema inovador. O móvel? Vou deixar para a Cíntia falar. Vou deixar para ela. Isso quando tiver mais maduro a gente faz uma apresentação. Qual é a proposta da empresa? Assim, eu costumo dizer que o não existe, né? Só que nem sempre o sim é o que a pessoa quer ouvir, né? O empreendedor quer ouvir. Mas nós temos aí regras na legislação e nas normativas que dão a linha de como que vai ser. Então, empreendimento por empreendimento, dentro lá da prefeitura, a gente senta e vê. A gente vai conseguir atender quando isso aqui, de que forma, até onde o empreendedor vem, qual é a responsabilidade da concessionária.
Então, para nós, não tem problema. Caso a empreendimento é empreendimento, a gente vê a característica, a localização, não vai ser da noite para o dia. Nós temos aí 8 anos para atingir as metas, mas a gente tem aí uma arrancada que não é rápida, ela é muito lenta, porque tem uma burocracia. Agora a gente vai ter que sentar e ver com o prefeito e com a equipe a questão de zoneamento, plano diretor, a estação de tratamento. Então, tudo é um planejamento e, infelizmente, não é na velocidade que a gente gosta, né? A gente tem verdade. A questão do licenciamento ambiental, que não depende da gente, nem do poder público, ele depende de uma fundação estadual. Então, a Corsã está sempre, isso eu já coloquei para o prefeito, coloquei para a Célia e agora estou colocando aqui publicamente, a Corsã está disponível para sentar e conversar com cada empreendedor, sempre com o poder público junto, porque é quem vai claro. Né, fazer um licenciamento, quem vai dar o alvará para construir, enfim. Então, dentro das regras, vale tudo. Vamos lá. É isso aí. Crescimento ordenado, né? É que a infraestrutura é um complexo a ser movimentado, onde o agente público tem as suas situações, o operador do sistema de tratamento e de abastecimento tem os seus convenientes, então a gente precisa o quê? De uma certa celeridade, porque o tempo passa dos negócios. Nós, como empreendedores, sabemos que o tempo passa. Então, cada vez que a gente se coloca com um empecilho, uma questão ambiental, uma questão de abastecimento da água, não tem ninguém que fique sem a água. O esgoto a gente meio que resolve temporariamente com algumas soluções, talvez técnicas. Então, a gente precisaria que houvesse um envolvimento das partes, sentar numa mesa, tentar, e cada um dos pontos tentar discutir e achar uma solução viável economicamente, né, Célia? Porque a gente não trabalha, a gente trabalha com prestador de serviço, né? Eu acho que esse é um grande desafio hoje de empreender, né? Não só em Nova Santa Rita, em qualquer lugar, é o tempo que nós temos, né? Entre adquirir uma área, entre fazer o estudo daquela área, tanto mercadológico, e até o momento onde a gente começa a vender esse empreendimento, né? Muitas vezes se passaram anos, a economia é outra, as linhas de financiamento mudaram, o mercado mudou, e a gente, quando está aprovando o empreendimento, tem que revisar o projeto e reaprovar ele para poder lançar ele no mercado. Às vezes tu pensa naquela área num projeto, de um projeto residencial com tais características, de uma hora para outra, passou 2, 3, 4 anos, tu tem que mudar tudo. Porque a necessidade é outra. Gente, 3, 4, 5 anos, que às vezes nessa a gente demora num projeto. E sem falar em fatores assim muito grandes como pandemia, que mudou completamente, né, a característica do imóvel procurado. Alterações climáticas. Alterações climáticas, enchentes, mudou completamente o público que busca cada região. Então, não estamos nem falando sobre isso, né, que é algo que a gente não tem como controlar, mas o time de uma aprovação, né, de um licenciamento, né, não só dentro do município, na Secretaria do Meio Ambiente, mas nas concessionárias, enfim, em tudo que envolve aprovar um projeto, né, isso hoje é uma dificuldade muito grande para nós como empreendedores, né? É verdade, eu concordo com o que a Célia está falando e a gente sabe disso. Agora, a gente fazendo uma análise, Célia, e assim, do passado, do que a gente errou os municípios, enfim, vamos dizer, os municípios em geral. A gente, que é gestor público, eu vejo tanto problema que foi deixado do passado, por loteadores do passado, que não fizeram o bom estudo do local, que não fizeram o diâmetro do cano correto que tinha que ser colocado, que construíram em cima da nascente, que construíram na área de APP e que aí agora transborda, entra água para dentro da casa das pessoas e a culpa é do prefeito. Então, tem que ter um equilíbrio. Nem tudo, não é aquela coisa, passa a boiada, não é isso, passa a boiada e não é também aquilo, não pode nada. Então, tem que haver um equilíbrio das ações, e eu acho que aí é que está o poder público, ele tem que estar equilibrado, ele tem que garantir que o empreendimento esteja dentro das normas, mas ele não pode inviabilizar o empreendimento economicamente para o empreendedor, porque senão, quem é que empreende hoje de graça? Ninguém faz trabalho voluntário. Mas muito é esse diálogo, né, prefeito? Muito é o diálogo. É sentar, entender o ponto de vista de cada um. É entender o momento, mas sem dúvida nenhuma, assim, pela experiência que eu tenho de Nova Santa Rita,
e enxergando o que eu penso. No passado, nós pecamos muito porque... Até por falta de estrutura, Por né? falta de estrutura, mas também por poder tudo. E aí hoje, por exemplo, eu estou tendo que fazer obras de drenagem que eram para ter feitas por loteadores, que não fizeram porque passou. Enfim, entre várias outras coisas que a gente tem que estar fazendo porque não foram bem feitas no passado. Então, o que eu vejo? Equilíbrio. Tem que fazer bem feito para não ter o problema a posterior para quem vier. Por exemplo, hoje lá no município, a CL sabe, a gente não aceita um loteamento que não esteja a área pavimentada das ruas, tem que ter iluminação pública, tem que já deixar a espera lá pro saneamento. Ter a rede. Tem que ter a rede. Então, isso minimamente a gente precisa para que a gente possa garantir o futuro das pessoas que vão morar naquela localidade. Veja, quantos becos hoje Nova Santa Rita tem? Tem, bastante. Quantos becos? E aí verdade. as pessoas vão lá, prefeito, eu pago IPTU, eu quero ter a energia, a energia elétrica na frente da minha casa, eu quero ter água, eu quero ter o recolhimento de lixo na frente da minha casa. Muitas vezes a gente não consegue atender a pessoa lá dentro da casa porque nem o caminhão entra naquele local. E aí a Corsã até entra nos becos e coloca. A Corsã é diferente. A RGE não. A RGE não entra. A RGE bota o relógio lá na frente do... Então, isso tudo é falta de planejamento, falta de fiscalização e também a gente tem uma visão empreendedora da cidade. Como vocês disseram aqui, a gente teve 2 empreendimentos e outros aqui que a gente pode dizer assim que foram viradas de página para a cidade, que hoje a gente está procurando adotar um padrão para que até o metro quadrado de quem vai trabalhar ele esteja mais valorizado. É uma cidade que não planeja bem, que deixa um loteamento a qualquer jeito. Faz sem ter pavimentação. Será que o metro quadrado dessa cidade iria estar tão valorizado como hoje está Nova Santa Rita? É um metro quadrado. Então, a gente tem que pensar o que eu quero para a minha cidade lá na frente. A gente quer uma cidade urbanizada, organizada, com a Corsã fazendo o seu trabalho de saneamento, tendo água potável. Veja, a gente tem passado muitas dificuldades em relação ao fornecimento de água potável, inclusive no centro da cidade, em tempos recentes. Em tempos recentes, nós não tínhamos energia elétrica de qualidade. Agora, tem uma subestação que a RGE está investindo lá em quase 50 milhões de reais no município. 27, autossustentável. Autossustentável. Então, mas grande. tudo isso, sabe-se ali, eu lá em 2013, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, nós começamos uma pauta em 2013 com a RGE. 2020 era para estar pronta a subestação. Obviamente que a gente entende. Os processos, nem tudo acontece no tempo que nós gostaríamos. Mas são lutas que a gente vem tratando. Saneamento, água potável, energia elétrica, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, mobilidade são pautas que a gente vem assim focando. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, assim, uma parceria com a CISA. Quero aqui parabenizar já a todos que estão nos assistindo aí, o trabalho do Alex Amorim, o trabalho da Célia, o trabalho de todos os diretores da CISA. Há poucos dias eles me convidaram lá para o Café com Negócios. Café com Negócios, maravilhoso. Tinha gente maravilhosa, os empreendedores ali. Então, é isso que a gente quer. A gente quer ver um município unido e eu sou uma pessoa muito aberta a esses jovens aqui, essas pessoas inteligentes, porque nem sempre é só a visão do prefeito. Eu administro junto com quem está lá na ponta final. E quem está lá na ponta final, e aqui os empreendedores, eles sabem onde é que aperta o sapato, eles sabem onde é que está o problema. E eu tenho procurado administrar junto com eles, sabendo identificar as dores deles com a sensibilidade do gestor da cidade, mas também com a sensibilidade de entender o que a gente precisa melhorar na gestão pública. Eu não tenho dúvida, Célis. Nova Santa Rita, que nem o Kleber falou aqui, a gente já está se tornando o maior e mais completo polo logístico do estado do Rio Grande do Sul,
Mas mais do que isso, nós vamos nos tornar uma cidade que será a melhor cidade da região metropolitana para se morar e para se viver. A qualidade dos empreendimentos que a minha amiga Célia está apresentando lá para a cidade, e aqui já quero te parabenizar também, porque ela sempre discutindo com muita responsabilidade. Olha, queremos fazer isso, como é que a gente faz junto com os técnicos da prefeitura e destrava aqui, amarra lá, vamos lá, destravamos de uma outra parte, mas eu não tenho dúvidas hoje. A CISA está muito bem representada nesse setor imobiliário. Nós temos vários loteadores que são pessoas sensacionais lá e que faltava talvez esse alinhamento que a gente está tendo agora. E o momento que a cidade vive. Eu não tenho dúvidas, que nem eu digo. Nova Santa Rita é a cidade para se empreender, desenvolver, mas também agora nós vamos tornar ela uma cidade para se morar e para se viver, vocês podem ter certeza disso. Há pouco até a CISA levou 2 pautas bem importantes para o prefeito e para a Câmara de Vereadores. Sim. Eu quero até pedir para ele dar notícias para a gente de como estão aqui. Nós fizemos 2 projetos de alteração de lei, né? Que tem peso no mercado imobiliário. Eu gostaria que o prefeito nos falasse um pouco. Deixa eu te contar, Célia, a gente em 2008 eu tive uma passagem na prefeitura, né? Os querido que tá morando lá no céu hoje, Hamilton Amorim, foi prefeito da cidade. E naquela época eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico e cuidava também dessa parte do desenvolvimento urbano. Enfim, naquela época era tudo, né? 2008 era tudo, a prefeitura era pequena, nós tínhamos um orçamento pequeno, então eu tinha que cuidar de tudo. E eu fiz a legislação naquela época dos condomínios horizontais residenciais. Eu implementei a legislação, a gente trouxe lá de Xangri-Lá, porque era o único local o que referencial, tinha, né? O referencial era que tinha Xangri-Lá. lá. E aí naquela época, por A ou por B, a gente não revisou a legislação. E ali vinha também nos condomínios horizontais, que são unidades autônomas e não lotes, é diferente. Vinha uma cláusula ali que pedia para se deixar calcionado alguns lotes. Não tem fundamento, uma legislação que é condomínio horizontal por unidades autônomas, tu deixar calcionamento de lotes. E aí veio vindo essa legislação até hoje, a gente nunca alterou, e aí a Associação Comercial me fez essa provocação. Eu digo, não, eu digo a culpa disso tudo. Quem é o culpado disso tudo? Os caras me olham, mas quem foi o culpado? Não, fui eu mesmo. Fui eu que fiz a legislação, mas já está aprovado na Câmara de Vereadores, a gente já suprimiu esse equívoco da legislação, mas que realmente atrapalhava e muito a viabilidade e a celeridade nesse processo. E o outro projeto de lei, que foi uma solicitação da Associação Comercial, que é extremamente importante para os empreendedores, que trata do tema da isenção do IPTU por um prazo determinado ali, porque isso é importante. Também após a gente fazer o desmembramento dos lotes, já hoje o empreendedor ele sai pagando antes mesmo de vender. Me corrija aqui se eu estiver errado. Tá? Fazendo a obra, nós já estamos pagando. Já estão pagando o IPTU de cada lote. E realmente não é correto. Não é correto isso, não é justo, até porque o lote ainda... A pessoa não está morando ainda naquele local. Ele está produzindo o produto dele e a pessoa não está morando. Porque o IPTU é quando tu está morando realmente no lugar, tu vai pagar sobre o recolhimento do lixo, tu vai pagar a taxa de iluminação pública e tu vai pagar realmente a taxa de IPTU. E aí, então, agora, já está na Câmara de Vereadores, em fase de aprovação final lá, para que, então, a gente possa apresentar isso. E ali, se eu não me engano, são 2 ou 3 anos de isenção de IPTU. De 2 a 3, dependendo do tamanho do empreendimento. Dependendo do tamanho do empreendimento. Parabéns, então, prefeito. O município... Muito bom. Mas isso tudo não seria possível se eu não dialogasse com eles que estão na ponta final. Então, eu digo assim, o prefeito ele não administra uma cidade sozinho. Okay. E eu administro ao lado de quem produz, ao lado de quem precisa. Eu vou nas comunidades mais carentes para saber o que as pessoas estão precisando. Porque prefeito não é obrigado a ter bola de cristal. A gente tem que ter conhecimento sobre a cidade. Agora, a bola de cristal, não. O que as pessoas estão passando, não. Como é que tu consegue saber disso? Entender sobre tantos setores, né? Dialogando, escutando. Tem que ter, muitas vezes, mais ouvido do que boca. Para poder escutar, para poder falar e, obviamente, a gente poder fazer uma análise de tudo aquilo que é necessário e a gente avançar. Mas muito feliz, assim, Célia, com a associação comercial, assim, ao lado dos principais problemas da cidade, trabalhando de forma isonômica, que eu acho que isso, assim, associações, federação, não tem que ter partido político. Quem tem que ter são os políticos. Federações e associações têm que trabalhar para o seu associado. Para aquilo que... E assim,
Nova Santa Rita está dando um exemplo com a CISA de isonomia. Lá tem todo mundo de todas as correntes partidárias e quando tem que tratar com o prefeito é sobre coisas de interesse comum e assim que tem que ser. Eu acredito nisso. Tu colocou a política partidária no meio de associações e federações, tu termina. Tu Não inviabiliza. só o partidário, né? O pessoal, né, prefeito? Porque pessoal. no momento que eu estou lá falando sobre os associados, sobre o mercado imobiliário, eu não estou falando lá só sobre a CELI, sobre a empresa da CELI, eu estou falando sobre, né, eu estou defendendo e estou levantando a voz de todos do mercado imobiliário. Célia, vamos né? lá. Tu representa um grupo de pessoas de diferentes camadas, de poderes aquisitivos, de negócios complexos, negócios diferentes. O prefeito trabalha com uma comunidade, né? Bairros diferentes, pessoas diferentes, objetivos diferentes, formas diferentes. Conciliando esses dois momentos, a gente vê que por isso que o município cresce. E o prefeito também é assim, de forma isonômica, porque quando eu pavimento uma rua, eu não vou pavimentar a rua que votaram em mim ou não. Eu pavimento a rua porque ela é necessária para o município. Então, acho que a gente chegou num nível de maturidade em Nova Santa Rita. Eu sempre digo, mas isso é comum, isso tem que ser assim. Ok, tem que ser assim, mas eu fico olhando ao meu entorno e eu vejo que nada é assim. Eu vejo que muitos locais é diferente. Há uma briga, há uma divisão. A associação comercial puxa para um lado, o prefeito para o outro, Câmara de Vereadores para o outro. E aí, quem é que perde com isso tudo? Todo mundo. Todo mundo. Uma cidade, gente, ninguém precisa ser fã de ninguém. Mas quando a gente tá junto pelo um caminho só, a gente avança. E Nova Santa Rita hoje, eu tive a felicidade lá em Nova Santa Rita de ter um grupo agora de vereadores que são os 11 vereadores, todos alinhados com o nosso governo. Talvez eu seja o único prefeito do estado do Rio Grande do Sul que consegui isso. Nos dá uma responsabilidade a mais, porque a sociedade apostou e agora ela quer ver resultado. Mas perfeito, 81%, né, prefeito? Sim, a gente... né, por favor, né, o senhor conseguiu fazer, mas, né, isso mostra uma capacidade operacional gigantesca. Mas quando a gente está unido aqui e sempre lutando pela cidade, a consequência disso é todo mundo ganhar. Agora, quando uma sociedade está dividida e cada um puxa para um lado, todo mundo perde. E Nova Santa Rita, nós estamos todo mundo junto, unido. Quando tem as questões políticas, cada um pensa da sua maneira. Agora, eu não vou deixar de falar com a Celi porque ela pensa num campo democrático diferente do meu. Eu vou deixar de atender a associação por causa disso. Eu jamais farei isso porque a gente está ali pelo povo. Quem paga o nosso salário. São todas as pessoas da cidade. Então, a gente deve tratar de forma isonômica também todo mundo e a gente tá feliz com os avanços que a gente tá tendo no nosso município. Vou pedir licença aqui para os meus convidados, mas agora a gente tem um quadro especial que se chama Fala aí Associado, né? Aqui a gente dá voz também para quem faz parte da rede com a gente aqui, porque a CIS é feita de pessoas, de histórias, de negócios, e hoje a gente recebe então aqui o Lucas da Hábil Informática. Quer sentar? Seja bem-vindo aqui com a gente, Lucas, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, eu sou o Lucas Amorim, eu sou empreendedor sócio proprietário da AB Informática, desenvolvimento de sistemas de computador. Eu sou morador desde criança da cidade, fiz minha formação na parte de informática e acabei vindo a trazer a empresa para trabalhar aqui na cidade de Nova Santa Rita. A Hábil está há mais de 30 anos no mercado, né? Há quanto tempo vocês estão em Nova Santa Rita? A Hábil existe já há mais de 30 anos, veio de Porto Alegre, foi para Canoas e há uns 5 anos, pouco menos, veio para Nova Santa Rita. Depois de alguns negócios feitos, acabou vindo migrar para Nova Santa Rita. Quais são os serviços que vocês oferecem Hoje eu trabalho com a questão de desenvolvimento de sistemas voltados para negócios das empresas.
Faço automatizações, faço a parte de ERPs, que são como organizar as empresas com cada negócio. É um negócio bem voltado para cada especificação, cada situação, não é um software engessado. Tento voltar para pegar e atender na área de documentos fiscais, na área de estoques, na área de financeiro, fazer uma parte geral para a administração de cada negócio. Ramos de atividade diferentes, assim, Ramos de salão de atividade beleza, supermercado. Indiferente. Temos empresas que atendem na área de indústria, na área de comércio, na área de serviços, na área de hospitais e outros negócios em específicos, onde tu consegue colocar uma automatização, integrar com um sistema que tu existe já de uma empresa ou do governo, fazer a parte de SPED, fazer a parte de emissão de notas, de documentos fiscais. A gente consegue trabalhar e fazer alguma coisa para ajudar a empresa a se desenvolver. E há quanto tempo tu é associado da CISA, Lucas? Eu comecei a ser associado da CISA ao ano passado, depois de ver o boom que aconteceu depois da enchente. O Alex é parente, eu também faz parte dos Amorins. Os Amorins tomam conta de Nova Santa Rita, né? Eu já falei isso lá para o presidente. Isso. Onde tu encontra um Amorim ali passando ali. Exatamente. Quando vai Viegas e Amorim é um pouquinho mais. É um pouquinho mais, isso aí. Então, eu estava vendo como que estava se movimentando a parte da CISA e achei interessante participar também do grupo de empresários. Certo. Então, como empreendedor da cidade, né? Como é que tu vê o futuro de Nova Santa Rita? O futuro de Nova Santa Rita voltado para a parte de negócios é um quadro branco com muita parte a ser desenvolvida. Pode ser riscado para vários lugares diferentes. Dependendo da boa vontade de cada uma das pessoas que vão estar trabalhando ali, de cada um dos negócios que vão estar sendo desenvolvidos, pode ser um crescimento gigantesco. Tem áreas muito problemáticas ainda que têm que ser tratadas. A parte que é energia, a parte de comunicação, a parte de educação das crianças para pegar e ter uma formação e poder trabalhar. Hoje é grave, não só na cidade, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. É bem complicado de conseguir mão de obra para trabalho disso daí. E isso daí vai de estudo e começar desde criancinha a ter uma educação voltada para pensar em resolver problemas, não em ser somente um número e não aprender. Isso é algo que é interessante de ser acrescido. Tá bom, Lucas, foi um prazer ter você com a gente essa noite, né? Obrigado. Falando sobre a bioinformática. Claro. E mostrando a força de ser um associado à CISA também. E para você que está nos assistindo e quer ter a oportunidade de divulgar a sua empresa também aqui no Fala Aí a CISA, a gente abre, então, todos os meses esse sorteio. E o próximo pode ser você aqui com a gente. Lucas, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Parabéns. Muito Sucesso obrigado. no teu negócio. Nos nossos negócios. Isso aí. Então, a gente está aqui nos momentos finais, né? Até o Kleber começou dizendo, quanto tempo é? Eu disse, é 1 hora. Ele disse, nossa, é pouco tempo. Eu quero pedir para cada um aqui falar, em poucas palavras, né? Como é que enxerga o futuro de Nova Santa Rita, né? Pode ser uma visão, um desejo, um recado. Vamos começar aqui pelo nosso prefeito. A gente está muito feliz, sabe, Célia? Eu me sinto muito orgulhoso de ser prefeito de Nova Santa Rita e estar prefeito no momento que a gente está vivenciando. E, sem dúvida nenhuma, Nova Santa Rita é a pedra preciosa da região metropolitana e do estado do Rio Grande do Sul, com uma capacidade enorme de crescimento. A gente tem ainda uma zona rural extensa, que pode ser mais explorada também e ser transformada em uma zona de projetos estratégicos, e tem coisas que vão acontecer na nossa cidade que vão ainda mais fazer do que a gente cresça ainda mais. A gente tem a extensão da rodovia do Parque, que vai passar 12 quilômetros dentro de Nova Santa Rita. Isso é um marco, né? Vai ter um anel que vai ligar um setor rural do município, que ali vai se abrir um novo flanco para empreendimentos imobiliários e residenciais. A gente tem os viadutos da cidade agora que estão unindo a cidade novamente, porque nós sempre fomos... teve uma cisão da 386 separando os dois lados do município, e agora a gente vai conseguir unir a cidade de novo.
Então a gente está vivendo um momento maravilhoso e eu espero que a gente consiga deixar aqui um legado para a sociedade que fique por bastante tempo e que a gente possa ter essa continuidade e ser uma cidade de referência no estado do Rio Grande do Sul por ter uma boa qualidade de vida, mas também tem bastante emprego, ter o desenvolvimento econômico acontecendo. Isso eu acho que é o sonho de todos nós. Ver uma cidade progredir, crescer no emprego, que os nossos filhos tenham aonde trabalhar, mas que o momento que a gente chegue no nosso lar, a gente consiga descansar, a gente tenha energia, a gente tenha água, a gente tenha uma saúde que a gente possa ser bem atendido, uma educação que a gente possa ser bem atendido. Acho que isso é o sonho de qualquer um de nós. E Nova Santa Rita tem todas as condições de seguir nesse caminho e ser uma das cidades que hoje nós somos o maior PIB per capita por habitante da região metropolitana. Mas eu acredito assim profundamente que nos próximos 15 anos Nova Santa Rita vai se tornar um dos maiores PIBs do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos bater Caxias, nós vamos bater Canoas, nós vamos bater Porto Alegre, porque a gente tem essa condição e eu acho que o momento que a gente está crescendo agora, a gente vai conseguir organizar setores fundamentais como saneamento, como água potável, num momento que a cidade vai crescer. Então, eu acredito assim que Nova Santa Rita vai voar e, sem dúvida nenhuma, a gente espera que o município aí, junto com vocês, ele cresça de forma exponencial. Obrigada, prefeito. Vamos dar a palavra aqui para a Cíntia. Bom, eu vou fazer minhas considerações finais em duas partes. Uma como representante da concessionária, né, da Corsã, dizendo que realmente é um desafio gigante que nós temos pela frente, mas eu e a companhia somos muito otimistas. Falei para o senhor antes, né? Que a gente vai fazer sim, que a gente já viu que pode ter a parceria do poder público, a parceria dos empresários. Então, a Corsã está sempre à disposição e a gente quer fazer um trabalho de excelência. Então, esse é o meu compromisso representando a concessionária. Contem conosco, vamos dialogar, como o senhor falou, se a gente falar mais do que ouvir não dá certo, então a gente tem que escutar e tem que ver de que forma que a gente consegue solucionar as demandas, atender as demandas, não é solucionar, é atender as demandas. E antes o senhor falava da questão do que passou e o que hoje temos aí, a lei de parcelamento do solo é de 1979. Se nós tivéssemos, eu digo o povo brasileiro, gaúcho, se nós tivéssemos exigido o cumprimento da lei lá de 1979, talvez nós não tivéssemos a metade. Corrigir? Claro. Desculpa, 1967. É verdade. Desculpa. 6766, né? Isso aí, 6766, exatamente. 6766. É a lei 6766, a lei do parcelamento do solo. Então, se tivéssemos, todos nós, né, implementado ela, né, com rigor, talvez nós não tivéssemos os problemas que temos hoje. Mas a gente tem alternativa para corrigir, isso que é importante. Então, a Corsã está sempre à disposição para isso e o nosso compromisso de prestar um serviço de excelência, não faltar água. Então, isso aí é o mais importante. E como Cíntia, pessoa física, eu quero parabenizar tanto o Poder Executivo, a administração pública, mas principalmente essa estrutura que eu tenho acompanhado, que é a CISA, e que eu tenho visto que talvez seja um da gasolina, né? Aquela energia para o desenvolvimento da cidade. E eu fiz aqui, quando eu trouxe aqui algumas coisas para falar, saneamento e desenvolvimento urbano não tem como dissociar, né? É imprescindível. Então, Cíntia, Corsã, a gente está à disposição de todos de Nova Santa Rita, assim como dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, não só os 317 que a gente presta os serviços, tá? Parabéns mais uma vez pelo trabalho que todos realizam. E você, Kleber? O que espera aí? Esses que a gente vê Nova Santa Rita, o Lucas disse é um quadro em branco, né? Mas ele já teve uma boa construção, acho que vai crescer esse quadro. E esse quadro de desenvolvimento está aliado às partes de empresário, é importante, o meio que é a válvula, né, que proporciona o desenvolvimento das cidades, mas a gente precisa muito do ente público, muito, porque vocês nos dão direcionamento, vocês dão as normativas, então a gente precisa estar muito ativo e estamos à disposição de vocês, queremos estar participando, queremos estar agindo. Como agente do CREA, quero me colocar à disposição, prefeito. Importante. No desenvolvimento do plano diretor. Hoje,
O CREA Canoas... Vai ter assento lá, pode ficar tranquilo. Nós estamos com desenvolvimento no plano diretor de Canoas. Sim. O CREA Já está reivindiquei participando. minha posição há tempos para ele lá também. A Nancy, que é a nossa presidente, hoje está num trabalho urgente que a gente está com para o final de semana a SOEA, que é um movimento da reunião de todos os engenheiros do país, através do CONFEA, e a gente quer se colocar à disposição, prefeito, para a gente auxiliar junto com os arquitetos, os engenheiros, para desenvolver um plano diretor que possa ser o desenvolvimento que a cidade merece. Ela era merecedor pelo trabalho que o senhor está fazendo, como lhe comentei, pelas gestões passadas anteriores, que foram um marco na cidade. Então, a gente quer estar aliado. A CISA faz um trabalho legal, trazendo o Lucas aqui, que nos traz a juventude, trazendo o exemplo que é essa união de um associativo, que é importante, que a gente às vezes está inserido dentro das nossas empresas, a gente fica enfurnado, mas trazer essa verbalização, trazer isso à discussão, ter a Cíntia aqui que nos proporciona um desenvolvimento que precisamos ter. Então, a gente fica feliz e estamos à disposição, queremos estar fazendo parte desse crescimento de Nova Santa Rita. Muito obrigado. Obrigada, Kleber. Quero agradecer de novo aos patrocinadores, NSR Extintores, Ferragem Berto Sírio, Ideal Clima, Ótica e Relojaria RIF e Mega Grupo, né? Eu tenho que fazer meu jabá aqui, né, prefeito? Por favor, né? Bom, gente, eu quero dizer que o papo foi muito bom. Eu tenho muitas coisas aqui, eu acho que a gente pode marcar mais uns 4 ou 5 programas para a gente, né, a parte da mobilidade que o prefeito citou aqui no final, era um ponto importante que eu queria trazer, né, da ampliação da 448, né, dos viadutos. Não deu nem para a gente chegar nessa parte, né, prefeito? Então, quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui essa noite, prefeito Rodrigo, Cíntia, Kleber. Foi um prazer, né, de uma generosidade vocês compartilharem do conhecimento de vocês, do tempo de vocês para estar aqui falando com a gente. E o Lucas também, óbvio, que está aqui, nosso associado. Foi um prazer te ter aqui com a gente, Lucas. Esse é o espírito aqui do Fala Aí, né? A gente unir o poder público, o privado, a comunidade, a gente pensar junto, né, para prosperar ainda mais a nossa cidade de Nova Santa Rita. E lembrando, então, que esse episódio fica gravado lá no YouTube, para quem quiser assistir ele depois. E para quem não é associado ainda, né, fica o convite para se associar à CISA e da mesma forma que o Lucas ter a oportunidade de estar aqui com a gente, batendo um papo. Gente, uma boa noite, muito obrigada e até a próxima edição. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos aí. Tchau, tchau.